Bom, primeiramente eu queria antes trazer aqui nessa apresentação um adendo pessoal. Tá sendo meu segunda encontro aqui com vocês e eu estou muito feliz mesmo, muito, muito feliz. Eu queria agradecer principalmente a professora Silvia, o professor John, que estão sendo figuras fundamentais para mim, introduzir a este tema, né, da transmedialidade, que eu tinha a mínima ideia do que era. Ô, Vitor, aproveita e se apresenta. Lembra Sim, que a gente senhora. combinou isso? Sim, Porque, senhora. coitado, o menino entrou no grupo e já de cara já ganhou uma coisa para fazer, né? Já jogamos um capítulo na cabeça dele, já. Bom, Aqui é assim, já chegou, já. Vai lá, então se apresenta, porque com a gente prazer, professora. Eu sou graduando do curso de Letras Inglês e Português da Universidade Presbiteriana Mackenzie e acho que só. Realmente, Não, fala, assim, se você sabe língua, se você já traduziu, por que que você se Ah, sim. interessou pelo grupo, como é que você ficou sabendo do grupo daqui, entendeu? Conta, você não é da USP, quer dizer, como é que você sabia da gente? Pois é uma história bem, bem interessante. Eu nunca trabalhei com tradução, né? Eu fiz já alguns trabalhos relacionados a adaptações, né? Adaptação clássica de literatura, cinema, né? Trabalhei muito com Call Me By Your Name. Mas o meu interesse ao grupo veio diante de uma palestra que o professor John deu no Mackenzie, né, relacionado à adaptação de Hamlet em Bollywood. E aí ele acabou convidando alguns alunos a participarem do grupo. E eu me senti muito interessado, né? A adaptação sempre foi uma área de interesse minha, né? Eu trabalhei com cinema por muito tempo. Eu fui 2 anos de crítico de cinema e diretor criativo de uma plataforma de críticas de cinema. Então, a adaptação sempre foi minha paixão. E assim que o professor John soltou lá que tinha um grupo de adaptação, lá que ele participa, foi a primeira coisa que eu quis fazer, foi o primeiro interesse que eu tive, era, preciso entrar nesse grupo. E este momento foi o último mês, né? Foi o meu primeiro encontro com vocês, foi o último encontro que teve, né? O encontro de novembro. E, nossa, eu saí estarrecido porque não sabia o que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo queria muito me envolver junto com vocês, muito ajudar vocês e auxiliar em tudo que vocês precisam, porque realmente é um tema que, principalmente depois dessa introdução que eu tive que realizar a apresentação, eu decidi que é aquilo que eu quero no momento, cara. Eu preciso muito me adentrar nesse tema, porque é o que me interessa. E diante disso, né? Nossa, fico muito feliz de saber isso. Nossa, professora, você não sabe o nervoso que eu passei por ter. Porque é aquilo mesmo. Imagina, imagina. A gente é assim, nós somos um grupo bastante informal, não precisa ficar assim. E outra coisa, mas eu imagino que você deve ter ficado assustado, né? Porque o primeiro dia que você já vem, já... Nossa, não, eu fiquei assim, assustadíssimo, mas ao mesmo tempo é uma. desafiado. Não, desafiado, porque eu só enxergava que eu conseguiria fazer parte do grupo de vocês e auxiliar aquilo que os senhores precisam se eu me voluntariasse a apresentar, né? Eu acho que é uma condição muito sine qua non do negócio, né? Acho que eu tenho o grupo, o integrante do grupo, ele deve se voluntariar a apresentar, né? Eu não acredito que estar no grupo é apenas estar, né? Eu tenho que participar o máximo possível. E foi a brecha que eu arranjei de participar, né? De apresentar o capítulo assim que a senhora Já propôs, né? pode me chamar de você também, não tem problema. E eu fico muito feliz. Como eu disse, a minha experiência com transmedialidade, adaptação, é bem vaga. Eu trabalhei com cinema, mas nada se compara a aprofundar esse tipo de teoria, né, de adaptação. E desde já eu já falo para vocês que vocês vão ter, a partir de agora, um relato de alguém bem leigo no assunto, mas que com o tempo busca se aprofundar e encontrou nesse capítulo de introdução um caminho ótimo para Bom, em frente. então vamos lá, porque nós também não sabemos quase nada disso, né, gente? Nós também estamos aprendendo tanto que a gente. Por isso que a gente sugeriu isso. Você viu o que o John falou. Não sei se você acompanhou a Jota, mas sabe, o John fez um. Se você não acompanhou, dá uma olhada na gravação. A gente está com a Jota agora também na playlist do canal nosso. Na Jota, o John fala da importância da transmídia e Uhum. como realmente são três áreas que não se falam, mas que estão se falando
e vamos lá. Então, eu não vou mais falar, porque senão eu... Não, mas é isso, professor. Além do conteúdo que eu tenho a oferecer para vocês agora, eu faço questão de transpor a felicidade que eu também tenho de estar apresentando aqui para vocês esse capítulo. Bom, falando um pouco sobre o nosso livro em questão, né? Vou falar da introdução do The Routledge Companion of Transmedia Studies, né, que foi escrito, organizado, né, pelo Matthew Freeman e pela Renita Rampazzo. E vamos embora. Bom, sendo assim, falar um pouco antes dos autores, né? Eu acho que para vocês, mais natos do grupo, esses autores são um pouco familiar. O Matthew Freeman, professor e co-diretor do Centro de Pesquisas relacionadas à pesquisa de mídia na Universidade de Bath, e a Renita Rampazzo, que é professora de mídias e estudos de comunicações da Universidade de Jönköping. Assim como Freeman, Rampazzo também foi responsável pela publicação de diversos livros e estudos relacionados à mídia. Bom, a introdução desta obra, ela se inicia com a exposição do objetivo que os autores possuem com a publicação deste livro, né? De acordo com os autores do The Routledge Companion to Transmedia Studies, a obra, ela busca ser fundamental e não só isso, mas diversamente composta por autores de diferentes vertentes dos estudos de transmedialidade. Aqui a gente vai encontrar textos relacionados à comunicação e marketing, até práticas culturais, sociopolíticas e educação. Um fator importante que eu acredito nessa introdução, que seria muito relevante para essa apresentação, é o fato que ela é composta por uma breve explicação sobre o conceito de transmedialidade e, logo em seguida, essa introdução ela é dividida em categorias que a gente vai encontrar ao longo do livro, né? Então, ela faz uma introdução a cada capítulo do livro, sendo esses capítulos relacionados à arte e transmedialidade, à indústria e à transmedialidade, culturas e práticas e metodologias em sequência. Então, eu acho uma introdução bem organizada nesse sentido. Bom, dando continuidade, assim como havia dito, a gente se depara com alguns conceitos de transmedialidade, do storytelling de transmedialidade, né? Sendo assim, Marcia Kinder foi a primeira a utilizar o termo de transmídia para descrever uma multiplataforma de expansão do conteúdo midiático. Logo em seguida, Henry Jenkins, o qual eu me lembro muito bem de ter sido citado no último encontro deste grupo, reintroduziu o termo no contexto de mudança digital, sendo responsável pela disseminação deste termo pelos estudos midiáticos. No entanto, quanto mais a transmedialidade tem ampliado a sua definição e o seu uso prático nos últimos anos, mais ela pode ter se tornado algo completamente daquilo que já conhecemos. Para o autor, não podemos esquecer que a pesquisa definiu a transmedialidade por meio de lentes disciplinares muito diferentes, seja em termos de narrativa, marketing, jornalismo, construção de mundo, ativismo cultural histórico, alfabetização e assim por diante. Esses diferentes conjuntos de lentes criativas e disciplinares não devem ser subestimados em nossa compreensão daquilo que é transmedialidade. Ainda assim, a abordagem interdisciplinar baseada em abraçar a multiplicidade e a pluralidade levanta outra questão extremamente notável para este estudo. Se a transmedialidade, de fato, significa coisas diferentes em diferentes partes do globo, assim como Freeman define, para diferentes conjuntos de indústrias, culturas, artes e disciplinas, então como que alguém pode classificar essas diferentes interpretações e práticas industriais divergentes como o mesmo fenômeno? É importante fazer isso com sucesso e com responsabilidade, o que significa recompreender a transmedialidade, indo muito além de conjuntos de definições estreitas e específicas, de uma disciplina com base em entretenimento, narrativa, marketing. Com efeitos, significa articular uma ideia um pouco mais abrangente de transmedialidade, embora uma que ainda aborde a especificidade de seu funcionamento em diferentes contextos. Isso é uma coisa que, para mim, ficou muito claro na introdução, né?
há uma certa responsabilidade em como redefinir a transmedialidade. Mas, afinal, o que é transmídia, né? Essa parte, para mim, professora, se tornou fundamental, né? Porque eu também estava buscando saber o que é, de fato, transmídia, né? Seguindo, como insiste Henry Jenkins, isso não significa que transmídia signifique tudo para todas as pessoas, e, portanto, nada signifique para ninguém. De acordo com ele, em vez disso, a gente precisa ser preciso sobre quais formas de transmídia estamos discutindo e quais afirmações estamos fazendo sobre ela. É aqui que entra a amplitude do livro que a gente está vendo agora. É a partir de agora que a gente começa a ter certos ressalvos daquilo que iremos ver ao longo dos nossos próximos encontros, que é o abraço das multidisciplinaridades e pluralidades da transmedialidade, que é através de olhar contextos específicos de diferentes indústrias, culturas, artes, práticas e metodologias de transmedialidade. Bom, assim como havia dito no começo, o capítulo é seccionado em diferentes temáticas, né, que acabam se relacionando com os capítulos do livro. Então, a nossa introdução ela é dividida em temáticas de indústria, artes, práticas, culturas, metodologias e como a transmedialidade é envolvida nesses conceitos. Sendo assim, os nossos autores trazem pequenos trechos dos artigos presentes neste livro para justificar a sua atuação nos ramos selecionados. Começando sobre a relação das indústrias com a transmedialidade. A partir de agora, eu queria fazer um adendo que eu vou começar a trazer pequenos trechos dos artigos presentes nos capítulos dos livros, que justificar o que a gente vai encontrar no futuro ao adentrarmos dentro desses artigos. Bom, em seu capítulo sobre a transmídia, Elizabeth Evans afirma que essas plataformas digitais e a maneira como estão sendo utilizadas por criadores e proprietários de conteúdo estão contribuindo para que a cultura da mídia se torne cada vez mais inerente transmídia. Da mesma forma, Carlos Scolari, também presente neste livro, argumenta em outro lugar que, a partir de 2017, fazemos parte de um cenário onde quase todo o conteúdo pode, de alguma forma, ser considerado transmídia. O que significa que, em breve, de acordo com Carlos, assumiremos que todas as indústrias de comunicação serão transmediáticas. Será inerente, integrado ao DNA da comunicação da mídia. Vitor, Yeah. uma pergunta. Ele falou século XVII? Não, 2017, professora. Ah, tá. Não, porque antes disso a gente estava falando do século XIX, eu falei, sei lá, vai ver que descobrir no século XVII também, não sei. Não me espanta mais nada agora. Tá, continua. Bom, não, mas esse artigo presente no capítulo sobre as indústrias transmídias desse livro é muito interessante porque há uma certa prevalência da transmídia nas indústrias de mídia contemporânea. O que, de acordo com eles, também significa que, daqui a um tempo, não precisamos mais distinguir comunicação transmídia de outras formas de comunicação, porque toda comunicação vai ser transmediática. Interessante isso, né? Quer dizer, você não vai mais ter que ficar falando, né? Que isso é transmídia, não sei o que, já vai... Não, eu acho que para mim, que sou um estudante que está descobrindo esse assunto agora, ler esses escritos que definem a transmedialidade é quase abrir os olhos para um outro mundo, né? Acho que para nós, consumidores de cultura pop, da cultura local, isso é uma coisa que você... é um conceito que te abre os olhos. E você começa a perceber os links, né? Porque você vê que o cara tem... o mundo de outra forma, professora. Eu fiquei abismado. Abismado. E outra coisa, só para você não se sentir, que eu sei menos, a gente não conhecia, eu conheci vários desses autores agora, nesse último 2 anos que eu estou fazendo esse livro, desses autores que estão dentro. Agora, os autores responsáveis pela edição, que é o Matthew Freeman e a Renira Gambarato,
Não, nem eu, nem o John nós conhecemos, inclusive me chamou a atenção que ela é brasileira e nós a convidamos para dar uma palestra no Citrate, agora o ano que vem já está marcado, tem data e tudo, gente. Então, ela ficou muito feliz de que a gente entrou em contato e eu falei, não, e a gente ficou feliz de saber que você era uma brasileira e estava lá, né, fazendo um livro desse tipo, né, editando um livro assim. Então continua aí, vai, só para dar um colorido Não, mas é claro, mas é aquilo mesmo que eu falei, professora. Eu acho que é um tipo de conceito que te abre os olhos a um novo mundo. Foi o que foi para mim. Acho que entender que realmente o Scolari fala uma coisa que para mim ficou muito na minha cabeça desde quando eu preparei. Scolari, será que não é brasileiro também? Então, eu Eu tenho um fiquei nome. esse nome, né, eu fiquei Eu fiquei meio também cismado, viu, professora? Eu confesso. cismado, de repente vai puxar a capivara dele, vamos descobrir. Mas é isso, acho que a transmedialidade passa a integrar o DNA das comunicacações, né? Assim, já me adiantando na apresentação, tem um outro artigo que eu considero fundamental nesse livro, que é a essência da transmedialidade na realidade aumentada, né? O que será da gente com a realidade aumentada, com diversos anúncios de metaverso, de vida virtual? É a transmedialidade fazendo parte da essência da comunicação e da essência das relações que a gente tem. Enfim, continuando, mas a questão da prevalência da transmedialidade é altamente questionável e complexa. E não é particularmente preciso presumir que a transmedialidade exista em todas as indústrias criativas e culturais. De fato, à medida que as tecnologias digitais e os dispositivos móveis continuam a trazer interfaces de mídia para o funcionamento das nossas vidas diárias, é importante considerar que não é apenas transmídia, mas aonde está a transmídia? Os escritos mais recentes de Henry Jenkins sobre a transmídia começaram a considerar ideias de localização da transmedialidade, significando o contexto do qual emergem produtos transmediáticos. Há, portanto, uma questão em termos de quais as indústrias. Como que eu posso dizer isso? Uma questão em termos das quais a indústria, a transmedialidade agora parte ativa e quais propósitos específicos ela tem dentro delas. A primeira seção desse livro compreende em 13 capítulos sobre indústrias que acreditamos representar a transmedialidade. Olha lá, a Julieta abriu, quer fazer uma pergunta, vai lá, Ju. O Scolari é de Barcelona. O Carlos Scolari, ele é espanhol de Barcelona. Olha, obrigada, Julieta. Bom, é latino, vai, vamos catar para nós, é latino. Enfim, a primeira seção do livro que a gente vai passar a estudar agora, ela é dividida em 13 capítulos sobre as indústrias, e as indústrias que representam a transmedialidade mais dominantes nos dias de hoje, seja ela cinema, documentário, televisão, telenovelas, quadrinhos, publicações, jogos, músicas, esportes, plataformas sociais, celebridades e atrações. É uma coisa muito densa e muito diversa, assim como os autores e organizadores disseram que deveria ser. Em termos de foco nas indústrias, como uma lente através da qual entender melhor o que realmente é transmídia, então é evidente que a partir da configuração dos capítulos dessa seção, que as indústrias transmediáticas necessariamente abrangem universos fictícios e não ficcionais. Não haveria uma dinâmica de transmídia sem o suporte de múltiplas plataformas de mídia e das indústrias que as alinham. Além disso, essa primeira sessão de 13 capítulos, postula que, além do domínio digital, a transmedialidade pode e deve envolver uma variedade de combinações alternativas entre plataformas online e offline. A internet e todas as tecnologias digitais desempenham um papel inequívoco e crucial na disseminação desse tipo de conteúdo transmediático. Assim como o marketing, o acesso ao conteúdo de marketing mundialmente, alcançar diversas audiências, né, seja elas diversas em todos os países,
e permitir que as audiências se engajam e contribuem e participem diante da cultura. Além disso, olhando para setores tão diversos como o jornalismo e a questão das celebridades, que é uma coisa que me deixou muito curioso em relação a este livro. É aquele da Kardashian, né? Sim, professora, Ah! a Kardashian. Eu rachei o bico também quando eu vi aquilo. Eu falei, não acredito que agora elas vão ser estudadas na academia. Não, não. Pois é, professora, eu fiquei assim um pouco abismado. Ah, eu rachei o bico quando eu vi aquilo. Será que vai ter uma patricinha aqui no grupo que vai querer fazer? Gente, não, não tem problema, pode fazer, eu vou adorar. Senão eu vou ser obrigada a ler. Vai lá, vai lá. Além disso, né, olhando para setores tão diversos como o jornalismo e a cena de celebridades, é claro que essas estratégias transmediáticas jogáveis, tanto online quanto offline, podem contribuir para o crescimento desses setores, a crescer mais, né? Elas querem ficar mais ricas, né? Impressionante. Né? Com a proliferação do conteúdo em diversas plataformas de mídia, construindo novos mundos de histórias. Bom, aí a partir de agora, professor, eu separo 4 artigos que eu encontrei ao longo dos capítulos, exemplificando, né, todas as sessões divididas na introdução. Bom, alguns exemplos de assuntos que encontraremos no capítulo de jornalismo e celebridades são: o primeiro artigo que eu achei muito interessante é do Ethan Tussey, e ele fala sobre as plataformas sociais de transmídia, que, de acordo com ele, reforçam o globalismo associado à transmedialidade. E, particularmente, a ideia de que a transmedialidade é parcialmente uma ferramenta para aumentar a democratização do conteúdo de mídia em todos os lugares. O segundo é o da Kardashian, né? Que foi um estudo de uma autora chamada Sarka Dimitrokova, e ela fala que os estudos de transmídia devem entender melhor como a democratização de conteúdo se relaciona com um comércio inato e como isso pode se entender como uma produção transmediática. E aí ela fala sobre o quê? Sobre a marca transmitida pelas Kardashians. Ah, claro, claro. Uma pergunta, você usou uma palavra que eu fiquei encanada. Globalismo? Será que não Sim. era eles usam essa palavra, globalismo? Sim, professora, eu confesso para a senhora que eu também fiquei Estranho, né? encanado. Essas coisas eu sempre fico homossexualismo, globalismo. Professora, eu fiquei encanado também, confesso que eu fiquei encanado. Tá. Eu até comentei com o meu orientador quando estava Ah, fazendo essa e publicação. que você chegaram à conclusão sobre essa Então, palavra? é um conceito. Não, mas eles usam globalismo, né? Sim, Tipo, é sei, isso, a tá. palavra é globalismo. E eu não confesso para você que este artigo eu não me acabei me aprofundando, mas eu fiz questão de certificar que era a mesma palavra, né? Porque eu acho que a Tá, palavra claro. globalismo é tão Eu fiquei um pouco, não sei. datada, né, professora? Não, e também ela é carregada de uma coisa meio negativa, sabe? Sim. Não sei, deixa eu ver, Julieta, fala. Qual a diferença entre globalismo e globalização? Então, não sei, você quer falar alguma coisa, Vitor? Eu normalmente uso globalização. Eu peço direito de silêncio, porque Alguém sabe alguma coisa aqui, gente? Eu não sei, Não, mas eu. porque Olá, Marli diz que tem uma polêmica. Fala aí, Marli. Polemiza aí, Marli. Você que é a mulher da polêmica. Aliás, ontem a minha amiga viu o teu livro, gente. Vou mostrar. Fala aí, Marli, explica aí. Vou mostrar, fazer propaganda do teu livro. E se apaixonou, né? Não quer ler o livro dela. Eu falei, lê. A menina é bióloga, imagina. Aqui, cadê? Raio, não vou achar agora, só porque eu quero mostrar. Mas é um livro ótimo da Marli, que ela fala sobre favela. A Marli sabe muito sobre palavras. Fala, Marli. Não dá para ouvir, Marli. Você não desbloqueia lá? Desbloqueia o som. Aqui, ó. tem que pôr a alto.
Não, é que eu acho que ela tem que tá falar. falando com o marido dela alguma coisa. Bom, não sei, parece que ela tá resolvendo um problema. Eu não tô ouvindo. Marli? Tá, deu um problema no microfone, ela tá falando. Tá, tudo bem. Tá, avisa quando você puder falar e você fala. Fernanda, fala, Fernanda, não vi tua mão. Fala. Eu acho que eu me lembre, eu estava lendo um texto que ele usa globalismo, mas ele usa globalismo para falar de movimentos políticos que são de extrema direita. Exatamente, é uma coisa ligada à extrema direita, então não sei. Sim, é isso que me deixou um pouco encanado, viu, professora? Não, na hora que você falou, eu tava até com o negócio apagado e gritou no meu ouvido, entendeu? Subiu o som no meu... Eu acho que talvez eles defendem a globalização não como uma coisa errada, não como uma coisa que apaga outras coisas, mas talvez que é Mas um o processo globalismo natural. não seria o contrário? Tá, Marli. Talvez eles tenham se reapropriado desse termo, voltado, não sei. Pode ser. Bom, mas eu acho, professora, que o que eu entendo pelo conceito de globalismo aqui neste contexto... É que aqui no Brasil tem, não sei, eu achava que lá fora também é assim, né? Fala aí, Vitor. Um minutinho só. Eu tô tirando um conceito. SS nazista socialista. Ai, que horror. Ai, Julieta, é mesmo. Partido Socialista, né? Nacional Socialista. Professora, eu já tinha me deparado com o conceito de globalismo em algumas pesquisas, e aí eu consegui achar rapidamente aqui a definição, um pouco vaga, mas eu acho que já consegue esclarecer as nossas dúvidas. Perdão. Tá. Bom, aspas, né? Devemos enxergar aqui um processo de transculturação ou globalismo. Poderíamos dizer que a transculturação é um processo que a humanidade vem traçando em toda a sua história. O que é a história a não ser a fusão ou contato de tribos, reinos, impérios e estados? Por globalismo, entendemos o processo de transculturação. Ah, tá. E eu enxergo que neste contexto... Ele está usando isso. É neste contexto. Porque, tudo bem, aí não tem problema. Porque a gente não... o contexto que está sendo utilizado aqui na introdução faz referência ao artigo de Witten Tussey, né, que fala de como as plataformas sociais transmediáticas reforçam esta transculturação. Tá. E que essa transculturação... E até permitem, né? Reforçam e até... Mas é muito... Eu, professora, faço até uma afirmação um pouco ambiciosa. Eu acho que não só permitem, como é o que possibilita, entendeu? Eu enxergo que a transmedialidade, nesse aspecto aqui do Itertance, ele trabalha no conceito de que essa transculturação, essa fusão, essa democratização do conteúdo de mídia, ela só é possível através da transmedialidade. Tá. Vamos ter uma pessoa que vai ser uma vitória, né? Finalmente ter um pós-graduando estudando transmídia. Vai ser lindo. Vamos lá. Um outro acho, comentário que eu queria fazer aqui para os senhores é sobre as Kardashians, né? Porque é muito interessante, professora, como essas... É aquilo que eu falei para a senhora, né? Os conceitos de transmedialidade te abrem um olho para enxergar o mundo de uma outra forma. E hoje, eu como um seguidor das Kardashians, que eu sigo elas, assim como acho que alguém aqui do grupo também deve seguir, porque, enfim, a gente acompanha, é impressionante como... É impossível não acompanhar alguma coisa. Sim, aquele tipo de coisa que, mesmo que você não souber, você já ouviu esse nome. Não, mas não só é impossível não acompanhar elas, professora, como também não é possível mais não assimilar aquilo que elas fazem com os conceitos de transmedialidade. Então, é uma presença em uma plataforma de rede social que se associa inerentemente a um comércio inato, seja de maquiagens, produtos de belezas, tendências estéticas, roupas, que acabam se esbarrando, quase se fundindo com essa questão da produção transmediática.
Então, apesar do objeto Não, e até incomodar, de esse mídias artigo me sociais, parece muito interessante. até de mídias sociais, porque se eu não me engano, não sei se foi o Snapchat, que assim, tipo, super caiu porque uma das Kardashians, ou não sei se foi a Kylie Jenner, não sei o que lá, disse que, ai, tá meio chato. No dia seguinte tinha não sei quantos milhões a menos na mídia, entendeu? E, professora, eu Aconteceu isso uns 2 anos, 3 anos atrás, assim, sei lá. eu me aprofundei um pouco neste artigo e eu acho muito interessante, tem um exemplo muito claro, né, dessa questão da transgeneridade nas Kardashians, que foi o próprio último desfile da coleção de primavera da Balenciaga, que foi um desfile que foi feito virtualmente, né, foi feito na televisão, com os personagens dos Simpsons e as Kardashians em animação. E as roupas expostas ali foram vendidas dentro de uma plataforma de comércio inato e foram utilizadas também por elas em redes sociais. É uma rede transmediática com um objetivo que é essa questão de como influir mais o comércio, né? Aliás, ontem eu estava pesquisando sobre adaptação e fashion. Uhum. Um livro maravilhoso, inclusive mostrando como dentro do cinema todo costume, entendeu? Traduz um monte de coisas do texto, você faz com o costume e o set dressing, né? Então, seria o departamento de arte traduzindo o livro, né? Justamente, Sim. o livro ou o que for, né? A source. Muito, muito interessante. E eu tinha só colocado, assim, a meio en passant, então, voltando ao que a gente estava falando no começo da reunião, que eu estava falando realmente, quando a gente faz esse trabalho de edição de um texto, você está finalizando, que você pega, que eu estava falando, realmente elogiando o John nisso, aí eu comentei, né, sobre a adaptação e moda, aí, quando viu, mas e qual é a relação? Nossa, gente, comecei a olhar, tem livros fantásticos, é muito legal, muito legal. E vai cair numa coisa tipo, você está falando, eu também fiquei surpresa, eu falei, nossa, nunca imaginei, né, mas você vai pensar, tem tudo a ver, porque hoje em dia, cada vez mais, os desfiles de moda trazem coisas, screens, são temas, as pessoas, elas são, na verdade, as modelos viram meio atrizes, né, e atores, mostrando, passando com aquelas roupas, fazendo caras com umas maquiagens então muito interessante assim a conexão de uma coisa com a outra. Vai lá, já estou dispersando. Não, tá nada. Mas é só porque Kardashian, você falou do desfile, aí já e é legal a gente mostrar que os estudos de adaptação, você que está nos ouvindo, e estudos de adaptação e da tradução, eles estão muito abertos, cada vez mais abertos, então cabem coisas como isso, por exemplo, você estudar adaptação através da moda, né? Juntando as Kardashians e a mídia, se bem que só agora que a outra está se vestindo bem, vai, depois que ela namorou com quem? Que era uma breguice aquela mulher, pelo amor de Deus, vai, vamos continuar. Começar a falar mal das Kardashians agora, vai lá. Bom, dando sequência, né, um outro artigo que a gente encontra muito interessante nos capítulos é o olhar do Matthew Freeman na Warner, né, Warner Bros. Studio Tour em Londres, de como uma extensão de marca comercialmente orientada do mundo das histórias do Harry Potter. Como qualquer exemplo de transmedialidade, ele faz uma linha tênue entre a expansão como comércio e a expansão como democratização. E de que forma esta linha ela se encontra, de certa maneira, problemática, né? Então, eu acho muito interessante também, porque o que me chama a atenção neste capítulo de jornalismo, de celebridades, é o fato de como os autores estão buscando falar de transmedialidade através de fontes da contemporaneidade. Se eu não me engano, esse tour do Harry Potter nos parques da Warner Bros. Não tem nem 3 anos. Enfim. Joaquim... que foi o que eu falei, que é o problema que a gente está tendo, que comecei a escrever o livro em 2018 e agora está tudo velho, entendeu? Temos que entregar o livro agora, eu estou lá atualizando coisa. Esse livro agora, então, não quero nem ver, né? Ainda bem que eu só achei agora, porque, pelo amor de Deus.
gente que eu vi aqui, a Dina, eu só tinha visto, ela só tinha blog, agora a mulher já está num livro. Não, as coisas, ó, vamos lá. Um outro artigo, professora, é o Joaquim Carlson, que ele aponta para a importância de conceituar o documentário transmídia como uma mistura de ficção e não ficção. Como se algo estivesse combinado tudo em um único pacote. Ele mostra o poder da transmedialidade para incorporar todo o potencial da mídia participativa e ainda aponta as contradições inatas que surgem quando alguém começa a conceber a não ficção como algo que é em si participativo. Dando sequência aqui, falo agora um pouco sobre a seção 3 do livro, que ela apresenta 7 capítulos focados em adaptação de transmídia, desenvolvimento, produção, comodificação, franquia, distribuição e branding de marketing, juntamente com algumas perspectivas acadêmicas. Esta seção apresenta 7 capítulos escritos por renomados profissionais. Aqui a gente encontra uns grandes profissionais da transmídia, como Jeff Gomes, que faz parte do Starlight Runner Entertainment, Robert Pratton e o Max Gavignoli. E a partir de agora todos compartilham suas próprias experiências e perspectivas sobre estudos de caso críticos das transmedialidades, projetos liderados por suas empresas, como sugerido anteriormente, né, nas práticas da transmedialidade, né, que vão além de franquias, sequências ou adaptações da mídia tradicional, levando a experiências de mídias mais integradas, né. Aqui a gente vai encontrar esses 4 artigos. Eu volto a ressaltar que esses trechos que eu estou retirando aqui para exemplificar essas sessões para vocês estavam na introdução. Aqui tem o Jeff Gomes, que mostra, por meio de uma discussão detalhada, de como ele e sua equipe desenvolveram os filmes do Piratas do Caribe em uma aventura multiplataforma. E a prática de construir experiências através e entre as fronteiras das múltiplas plataformas. Como um processo duplo de análise narratológica e é algo que, de acordo com ele, é discernido no contador de histórias. Isso é muito interessante também, porque remete a mim muito nas questões dos Piratas do Caribe. Eu era bem jovem já quando tinha nascido os filmes dos Piratas do Caribe, e realmente o Piratas do Caribe, quando foi lançado, era uma experiência de multiplataforma e multissensorial, né? A gente conseguiria consumir o Piratas do Caribe tanto no cinema, quanto na televisão, quanto nos videogames, e enfim, tanto fisicamente nos parques e todas as atrações que eram desenvolvidas relacionadas à marca do Piratas do Caribe. A gente encontra isso até hoje. O capítulo do Max Gavignoli sobre branding e marketing transmediático, que enfatiza as diferentes maneiras pelas quais a criatividade está no centro de todas as boas campanhas de transmídia. Gavignoli mostra como a adição estratégica de jogos, eventos e promoções online para uma determinada marca funcionam em conjunto para aumentar o investimento emocional e o prazer do consumidor. Esse é fenomenal, eu acho. Logo em seguida, Evans ele discerne um pouco sobre a distribuição da transmídia e articula que transmedialidade é um conjunto de lógicas que envolvem a ramificação em novos espaços online, a fim de reposicionar e recontextualizar o conteúdo para adquirir ou readquirir novos públicos. E por fim, no capítulo de práticas, a gente tem o Matthew Freeman, que demonstra como a publicidade está intrinsecamente conectada às primeiras iniciativas de transmedialidade do século XX. Mas isso de forma alguma significa que as práticas de transmedialidade se limitam a definições estreitas de propaganda, marketing e branding. Em vez disso, o capítulo dele fala sobre a distribuição de transmídia e articula o que é... professora, repetir, perdão. Eu repassei as voltas de novo.
tem problema. Não, eu tô com 1000 notas aqui, professora, 1000 notas. Não, nem me diga que eu tô aqui desesperada tentando achar a nota que eu fiz semana passada, na aula, na reunião passada sobre quem ia ler o quê, não consigo achar, mas tudo bem, continua aí. Bom, a quarta parte do livro é dedicada sobre 12 capítulos sobre arqueologia, transmídia, patrimônios, fandoms, participação, paratextos, políticas, caridades, educação. Aqui a gente tem um apanhadíssimo de coisas sobre a transmedialidade, que exploram o desenvolvimento diacrônico e sincrônico dos reinos transmídias, dentro de uma perspectiva e abordagem centrada no ser humano, em uma busca por compreender e fazer avançar os estudos transmediáticos, colocar as necessidades das pessoas em primeiro lugar, assim como uma forma de melhorar a mídia, as comunicações e alcançar uma experiência por si só transmediática mais satisfatória, além das vantagens econômicas que essas práticas podem potencialmente trazer para a cultura e a sociedade. Qual seria um forte motivo pela qual realmente nós precisaríamos ou desejaríamos experiências transmídias em nossas vidas. Passar aqui. A gente tem uma pesquisadora que chama, acho que ela é francesa, Marie-Yves Carin, se alguém conseguir pronunciar, mas ela mostra em seus capítulos como as noções de transmedialidade se tornam úteis para a compreensão tanto da representação mediatizada da religião, quanto do processo pelo qual as pessoas dão sentido a uma religião. E que apesar de todos os avanços tecnológicos da mídia que enfrentamos, as necessidades, instintos e motivações humanas fundamentais não mudaram. Aqui a gente também tem a volta do Max Giovanoli sobre branding, marketing e transmídia, que enfatiza as diferentes maneiras pelas quais a criatividade está no centro de todas as... Ai, meu Deus, tô repetindo tudo, gente. Por fim, o olhar de Paolo Bertetti sobre o entrelaçamento da narrativa transmediática e a mudança de culturas históricas, junto com um relato de Dan Hassler, de como franquias transmediáticas populares como Guerra nas Estrelas são tornadas significativas por sua associação específica com política. Esse artigo, professor, faça um adendo pessoal também, eu fiquei apaixonado, porque é uma coisa que eu já, acho que é uma coisa que eu já... Esse você está falando do Star Wars? Professor, eu trabalhei com isso, aí toda hora que eu leio Star Wars é uma coisa que eu já entendo. E não, aí... então, esse cara, esse eu conheço, ele tem um livro, então, se você quiser, é bárbaro. Eu usei muito no capítulo de transmídia que a gente escreveu. O exemplo que a gente usou, óbvio, foi Star Wars, porque, gente, para quem não sabe, Star Wars meio assim, que começou tudo isso, né, de ter os bonequinhos e não sei o quê, blá, 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 e já tinha novelização antes de sair o filme, toda essa história. Então, é muito legal. Nossa, eu também me apaixonei. Um monte de coisa que eu não sabia, porque eu conhecia os filmes, mas assim, e como surgiu o roteiro, que, sabe, eles quase compraram os direitos do Kurosawa, porque tinha uma história muito parecida com o filme do Kurosawa. Muito, muito interessante, muito, muito legal. Professora, não é uma dúvida que eu também tenho, eu acho que a gente aqui do grupo vai conseguir responder ela ao longo das nossas jornadas por este livro, mas eu gosto de quando ele fala que as franquias de transmídias populares, como Guerra nas Estrelas, são tornadas significativas por sua associação específica com a política, e me deixa uma mente um pouco confusa, se aqui a gente também trabalha com um conceito semelhante a discurso. O que eu acho que ele está falando de política, porque se você gosta de Star Wars, você deve ter seguido. Você seguiu o Phantom Menace? É uma coisa que aconteceu parecido com o que aconteceu que a Fernanda com certeza deve saber, com os Comic Cons, com relação às mulheres.
O problema é que os fãs do Star Wars, aqueles hard fãs, e que são aqueles caras que nunca cresceram e que, então eles acham, então eles veem o Star Wars assim como algo que não pode ser tocado, da mesma maneira que tem gente que vê o Shakespeare ou Cervantes assim, a mesma coisa Star Wars, não, Star Wars é aquilo e blá, então aí quando começaram as mudanças, então colocar, especialmente agora colocar a mulher, né, como e que mudou até o que seria a força, né? Então, isso foi uma briga muito grande, então eles negam que existe, então, essa outra, tem uns que assim, tipo, não, fazem até a sequência de The Machete Order, por exemplo, que é uma ordem de você assistir, onde você corta o episódio, acho que é o que eles cortam entendeu? Que é né, a segunda trilogia. E por que é político? Porque eles começaram a juntar aquelas pessoas que são o mesmo tipo de, digamos, de eleitores do Trump. Uhum. Então, são aqueles homens, famosos homens brancos, de mais ou menos, sei lá, hoje em dia tem também de várias idades, mas que não aceitam nenhuma mudança, não aceitam que você possa colocar uma mulher como foi o caso da protagonista, da Rey, ou colocar uma pessoa asiática, então foi uma maior briga, e a menina sofreu tanto bullying que teve que sair das mídias sociais, entendeu? De tanto bullying que ela sofreu. Tem até entrevistas com ela, tudo. Então, começou os famosos PPC, que é o politicamente correto, antipoliticamente correto de tudo. Então, assim, fala um pouco, Fernanda. Você que é de outra geração, você vai poder explicar melhor. Quem me explicou tudo isso foi meu filho, tá, gente? Depois eu fui estudar, porque inclusive eu nem sabia. Ele falou, mãe, você está falando do Phantom Menace? Eu, meu Deus do céu. A Marli colocou link. Vai, fala a Fernanda, depois Sanclay, vamos lá. Nisso realmente tem muito, inclusive aconteceu com o Homem-Aranha, né, o novo do Tom Holland com a Zero Zendaya. Negro, né? Sim, é que a Zendaya é uma personagem nova, que o nome dela é Michelle alguma coisa, mas ela foi apresentada no primeiro episódio como MJ, que as pessoas acharam que era Mary Jane Watson, que é o par romântico do Peter nos outros quadrinhos, e falaram assim, ela não pode ser negra porque a Mary Jane era branca. Já começa aí, tipo, não pode ser negra, não pode ser gay, não pode ser asiático, não pode, então não pode ser nada, só pode ser branco e de sempre, vai. Sim, mas o que eu ia falar é que existe uma parte dos estudos da adaptação que eles falam sobre discurso, mas normalmente eles pegam mais esse discurso dos fãs do que o discurso dos próprios diretores, porque eu acho que tem uma entrevista com o Stan Lee que ele fala sobre isso, que a interpretação, tá lá o personagem no quadrinho, no livro, você imagina como o personagem é. Mas se você imagina um personagem branco, um personagem negro, se ele é alto, se ele é magro... Problema teu. Problema teu, você imagina o que você quiser. Mas é que ele fala que os quadrinhos estão ali para representar todo mundo, né? E acabou de acontecer, né, gente? A história do cara que ficou falando que, porque do cara jogador de basquete, que eu adorei uma coisa que eu li na Folha, que o cara falava assim, mas, gente, será que alguém contou para esse cara que são personagens de quadrinhos? A pessoa não existe. O cara discutindo sexualidade de... Fala, Sanclay. Não sei, Fernanda, você acabou, desculpa. Aqui, não sei. Eu acabei, mas tem... qualquer coisa depois eu passo uns estudos de discurso. Tá. Fala, Sanclay. Bem legal essa abordagem, porque quando a gente trabalha a arte tem suas bases na filosofia, a arte tem suas bases na população e como a população se une através da arte. Eu gosto de como o autor destaca isso, que por mais que você tenha a publicidade, e aí vou me voltar para o cinema, começando em Weimar, na República de Weimar, na Alemanha, que é um cinema, né, que vai botar o mal vencendo, né, e isso vai ser uma crítica ao governo nazista, porque a população não se aliena, porque você está vivendo um horror,
E quando você vai para o cinema, você vê que aquele mal ali, por mais que você tenha refletido, você vê que o mal venceu. E aí fica uma ironia, fica bem irônico, não é nem sutil, é agressivo mesmo. E aí quando o Weimar começa a ser suprimido pelo governo fascista, e aí eles migram muitos diretores para Hollywood, você vai ter grandes magnatas da indústria sendo suprimidos por outros grandes magnatas do dinheiro que vão ditar essas regras de restringir o cinema a só botar atores brancos, a não botar atores judeus, a não botar mulheres como protagonistas. E aí isso gera depois da propaganda usada para o mal. É uma propaganda separada, é uma propaganda pequena. É uma propaganda pequena num adjetivo, uma propaganda horrível. E aí você gera esses minions que hoje eles cresceram, tiveram filhos, e hoje você vai ver a Zendaya sendo achincalhada, tipo, ela não pode ser a protagonista. Não, às vezes são pessoas muito jovens, por isso que eu falei, negócio de idade, nem... Eu vou colocar aqui para vocês, gente, um filme, chama The Celluloid Closet. Eu queria muito ver esse filme, mas sempre tinha que pagar. Agora tá de graça, um santo colocou no YouTube, eu vou colocar aqui para vocês, inclusive eu estou colocando... É um vídeo que vou recomendar para os alunos lerem no ano que vem, no curso da pós. Tá aqui no chat, chama The Celluloid Closet. É muito legal, tem depoimentos de atores, e uma das coisas que eu, pessoalmente, não sabia, que eu sabia do Código Reis e toda aquela palhaçada que eles fizeram, né, nos Estados Unidos para proibir tudo. Mas o que eu não sabia é que, assim, eles falaram, por exemplo, fizeram entrevistas com alguns diretores, assistam esse filme, é muito legal, é curtinho, dá para colocar o e-mail. Não é curtinho, mentira, é um filme inteiro, tá? Mas vale a pena, é 1 hora. Em termos de filme é curto. Os diretores, aí perguntam, né, para os diretores, para o roteirista, mas por que você colocou, por exemplo, no caso, quando aquele filme do Marlon Brando, que ele namora com uma japonesa, por que vocês colocaram uma mulher com uma fita puxando o olho dela, em vez de escolher uma atriz, pelo menos asiática, tá? Digamos que não tivesse uma japonesa, mas asiática. Aí, sabe qual era o problema, gente? É que, assim, mesmo os que eles quisessem, não podia, porque no Código Reis dizia que não podia haver miscigenação. E essa miscigenação, eu nunca pensei nisso. Não era só negro e branco, era tudo. Então, latino, por exemplo, se fosse lá, não ia poder fazer um par entendeu? Com o Brad Pitt, que era meu sonho. Não ia, entendeu? Porque eu sou latina. E por aí vai. A pessoa era mexicana, então não podia, então não era só negro. Então, por isso que também não tinha, porque eles não podiam colocar. Ou se colocasse, tinha que fazer essa palhaçada de ficar fantasiando as pessoas. Fala, Julieta, aí a gente volta lá para o texto para fechar. Silvia, eu tenho... Está muito boa a discussão hoje, hein? Estou adorando. Eu tenho 81 anos, então eu sou histórica. Eu assisti Star Wars quando não era icônico, foi a primeira quando passou como um filme. E eu fui assistir esse filme. E me chamou a atenção um bar onde tinha gente do mundo inteiro. Gente, quer dizer, essa cena é colocada mas eu vi, maravilhosa. Não era icônica, era claro. A cena. E eu tinha vindo dos Estados Unidos, onde eu fui em 1961, e eu não sabia o que é segregação. Eu fui para o Sul e fui pegar um ônibus. E não podia sentar no fundo, eu não sabia. E aí o ônibus parou numa estação rodoviária para fazer um lanche, e eu entrei pela porta dos negros. Todo mundo parou de comer. E aí eu saí e fui para o lado dos brancos pela porta que vinha dos negros. Todos os brancos pararam de comer. Isso em 1961, não é tempo da escravidão. E aí eu fui para Nova York e fui trabalhar no Citibank, não é trabalhar numa biboca. No Citibank tinha um refeitório.
e tinha mesas de 10 pessoas, 8 pessoas, mesas retangulares. Tinha um negro de terno, vestido de executivo. Peguei minha bandejinha, sentei do lado dele, conversamos. No dia, foi muito agradável. No dia seguinte, eu fui lá com a minha bandejinha sentar. Ele falou: não fica bem sentarmos 2 dias seguintes. Isso em Nova York, em 62. Bem, tudo bem. Ô, Julieta, em 93 eu estava, que eu fui fazer o curso de roteiro. Eu fui fazer o curso de roteiro, a minha vizinha, que era negra, ela tinha os filhos da idade dos meus, ela me disse que era a primeira vez que ela entrava na casa de um branco, que nunca ninguém tinha convidado ela. Sim, mas eu era branca e eu fui segregada. 93. E outra coisa, em 62 eu fui trabalhar no Citibank e peguei emprego no primeiro dia, fiquei feliz, eu sou boa. Não, tinha cota para latinos, por isso que eu entrei depressa. Fui contratada no primeiro dia. Quer dizer, eu vivi aquilo que os negros viveram em países de apartheid, ao contrário, eu era a diferente. Então... A Marli está dizendo que também já tem várias coisas disso, e a Camila colocou uma coisa aqui muito legal, que ela falou o seguinte: muito bom esse documentário que eu mandei aqui, seria interessante se fizesse um novo com o que tem mudado, entre parênteses, ou não, no cinema nos últimos 20 anos. Então, Camila, no capítulo que a gente está escrevendo, que eu tenho que conseguir entregar esse fim de semana, justamente eu falo um pouco disso, entendeu? De como agora isso mudou, como agora, inclusive, está tendo muito mais, não é muito mais, mas está tendo mais espaço, né? Errata, está tendo um pouco mais de espaço, inclusive estão se mostrando, não está se escondendo tanto, né? Agora, esse Código Reis caiu em desuso quando começou a cair, olha que interessante, quando os estúdios, os grandes estúdios, perderam o controle dos cinemas. Então, o que aconteceu? Os cinemas podiam passar filmes que eles queriam passar. Então, por exemplo, pegavam e traziam um filme estrangeiro, onde aparecia peito, aparecia, sei lá, gente transando, ou homossexual, não tinha nenhum problema. Quer dizer, para os europeus. E aí começaram a passar em cinemas pequenos. Tanto que um exemplo que eles dão, que é um filme que eu adoro, Some Like It Hot, com a Marilyn Monroe, né, e esse filme parece que chocou a mainstream cinema industry, porque pela primeira vez, entendeu? Estava se colocando uma coisa dessas, pela primeira vez, se recolocando. Isso já tinha acontecido antes do Código Reis, que era, né? Eles mostravam bacanais e não sei o quê, que é muito divertido. Hoje em dia a gente vê tudo no YouTube. E nem era tanta coisa. Ai, 2 mulheres dando um selinho, aquela coisa. Ou 2 caras dançando um tango, entendeu? E já quebrou, e já, então, nos anos 59, quando foi lançado o Some Like It Hot, já era, mas foi o primeiro filme que realmente assumiu isso, acho que é a MGM, né, não lembro de quem que fez. Bom, Vitor, você quer dar uma encerrada? Como é que tá? Eu vou partir para os últimos tá, mais, porque professora. Depois, gente, a gente precisa só decidir ou não a nossa primeira reunião ano que vem é em março, então tem tempo. A Marli acabou de mandar um link aqui. Vai lá, Vitor. Não, eu só queria fazer, antes de partir para a finalização da apresentação, sobre o primeiro assunto que a gente estava conversando, sobre adaptações, quadrinhos, etc., para o cinema. Nessa época de grande polêmica, assim, do Star Wars, da Rey, da introdução da Rey, ou da introdução da... Você acompanhou isso? Então, eu já era crítico, professora, já Ai, que legal, que chique. E aí? Manda depois alguma crítica para mim, manda pra gente. Claro, professora. Mas o que eu lembro que na época, e ainda reforça essa opinião, o que acontece, é porque a partir do momento que essas mídias foram adaptadas para o visual, para o audiovisual, eu sinto que o público atual, ele considera o cinema como se fosse uma mídia essencial, uma mídia fundamental. Ou seja, aquilo que está no cinema
é unicamente aquilo que é É o verdade, não, a verdade. E aí, sabe o que acontece? é o verdadeiro. E aí, quando aparece há uma certa elevação do cinema nos tempos de hoje, como uma arte sine qua non, assim como disse, e o que acontece é que este público, ao se deparar com diferenças de adaptação, e ao mesmo tempo, reforço, ao mesmo tempo desconhecer e ser ignorante às versões originais, estes grupos acabam sendo captados por discursos extremos. E que estes Ah, tá. discursos fazem Interessante. dessas falhas, dessas lacunas, como uma forma de difusão política, de extremo. A gente vê isso muito extremo-direita. A senhora comentou, por exemplo, do beijo gay do Superman. Gente, para mim, que é crítico de cinema, estudei os quadrinhos e tudo, aquilo ali nada mais é, primeiro que não é o Superman. É um outro personagem. É o filho É o dele. filho dele. Mas não. Esse tipo de informação, eu ainda dou o benefício da dúvida que para esse povo, na minha opinião, eles desconhecem. Mas Sim. pode ser também que eles saibam e utilizam. Não, nem sabia, nem conhecia nada. É que não pode ver dois homens se beijando que já fica excitado e tem que falar alguma coisa. E aí entendeu? eles Para mim é isso. Não tem outra explicação. Qual e o aí problema dessas esse tipo de pessoas? situação, essa lacuna, ela é captada e ela é utilizada por meios fins políticos, né? Então eu lembro que na época eu falei muito disso, de como a ignorância está servindo de mecanismo para extremos disseminarem a sua ideia. E isso acontece diversas vezes no cinema. São dezenas de vezes que isso acontece ao longo de um ano cinematográfico, de lançamento de filmes, e que a gente se depara com o mesmo discurso, um discurso de ignorância das versões originais, que a partir disso surge um discurso de ódio. Um discurso de propagandista, né? O kit gay, vamos... Agora, acontece uma coisa que ainda continua acontecendo, e respondendo um pouco a Thaís, que ela levantou isso, eu li essa semana uma crítica porque a Johansson ia fazer um papel que originalmente teria que ser uma asiática. Agora, não lembro o que era, não lembro que filme que era. A Marli perguntou, gente, cinema ou filmes para plataformas, etc. Olha, o que eu estou vendo, Marli, é o seguinte, inclusive a gente mudou, isso eu vou dar minha opinião, depois vocês falam, né? O Vitor que está conversando aí, e já até agora temos um crítico de cinema aqui entre nós, e não fala, você não era nada, quem pronto, você vai continuar sendo, agora você vai saber mais ainda. Bom, é o seguinte, o que eu estou entendendo, Marli, o que nós temos hoje em dia é a seguinte situação. Nós temos a indústria de cinema, mas essa indústria de cinema hoje, ela não está só se focando em cinema, ela está aceitando, como já vinha começando a acontecer com os estúdios menores, a incluir minisséries e séries, especialmente porque agora, olha, essa semana o Ricardo participou do Ventana Filmes. Para quem não sabe, o Ricardo, meu namorado, pai dos meus filhos, que eu casei, obrigada, que eu até esqueci que eu estava falando, gente. Meu Deus, falo tanta bobagem, né? Que eles incluíram, né, o filme, como é que é? Eu perguntei se era cinema ou filmes em geral. Ventana. Ele participou do Ventana. Ele participou Isso. do Ventana. O Ventana é um festival de cinema. E justamente ele estava me comentando, porque quando ele participou 2 anos atrás, que inclusive ele foi lá porque era físico, é um festival, não é um festival, é um lugar, um evento que eles fazem, onde as distribuidoras vão e oferecem seus filmes. E você também tem produtoras, quer dizer, o pessoal assim, se encontra para fazer uma coisa de distribuição, então você compra e venda de conteúdo.
Eu já tinha começado a fazer esse filme e já estava falando para o Ricardo, olha, é série, o pessoal quer muita série, entendeu? Já estou vendo que está acontecendo isso. E justamente essa coisa que as séries estão virando meio filmes compridos, porque como as pessoas fazem binge watching, que aliás foi oficializado pelo House of Cards, coisa que eu não sabia, então fica um filme compridão, que às vezes até tudo bem, você até vê em 2 partes, você vê a metade do filme hoje, você vê 3 capítulos hoje, 3 amanhã, você acabou com um filme de 7 horas. Aí o que acontece? Hoje está muito misturado, Marli, e também por quê? Porque a distribuição também está misturada. Então, claro, você não vai distribuir uma série num cinema. Isso já aconteceu no passado, quando a gente tinha os tais dos serials, né? Muito passado, né? Estou falando dos anos 30, 40. Agora, você sim terá cinema no streaming e nos cinemas, e essa está sendo a briga, porque eles estão diminuindo a janela, porque as janelas de distribuição para cinema, para o cinema pular para cable, né? Antigamente chamava cable e vídeo e etc., eles davam, por exemplo, 1 ano, 1 ano e meio, tá? Então lançava o filme, você não tinha imediatamente. Começaram a diminuir. Agora, com a pandemia, a Disney já estava fazendo isso, e a Netflix também, inclusive a Netflix foi expulsa, não pode mais participar de Cannes, porque Cannes, na França, tem uma lei que tem que estar, acho que 10 meses ou 1 ano, uma coisa assim. Então, e a Netflix tem uma política que ela fala, não, meus filmes eu lanço direto. Então, tá uma discussão muito grande acontecendo agora, right now, entendeu? Especialmente por causa da pandemia, porque na pandemia todo mundo foi para streaming, então foram obrigados a fazer, só que tem o problema da piracy. Eu fiz até um subitem no capítulo só sobre pirataria. Gente, as plataformas de pirataria têm o pessoal que faz a legendagem, e são grupos, então eles lançam o filme, inclusive eles estão usando os sites de pirataria, o pessoal que trabalha na indústria de cinema, para ver o que eles vão lançar, o que os mercados estão querendo. Então eles vendem hoje em dia, é muito engraçado, porque eles vendem pacotes de marketing, assim, né, olha o que os mercados estão querendo, entendeu? Porque, então, o Brasil, ele faz muito download de tal coisa, entendeu? Então, acho que o Brasil deve gostar tal e tal tipo de gênero, né? E é muito rápido, então os caras, você vê, eles lançaram, por exemplo, os filmes aqueles que é que trabalha, que é Marvel, né? Que é o que tem o Robert Downey Jr., o Homem de Ferro, é Marvel, né? Então, quando lança um filme da Marvel, gente, assim, em 1 hora, menos de 1 hora, o filme já está legendado na rede, para baixar, entendeu? Já está disponível. Então, o pessoal de streaming é direto, é uma briga assim, é tipo polícia e ladrão, né? O pessoal vai atrás, aí eles descobrem uma coisa, aí usa VPN, aí muda o VPN, aí joga não sei aonde. E também nós temos isso nos países onde, né, que é famoso the Great Firewall of China, né? Então, assim, por exemplo, né, não entra nada, e como faz, e não sei o quê, mas tem jeitos, e, bom, é fascinante, gente, é incrível, é um mundo, assim, incrível. Bom, conclui aí, Vitor, vai que todo mundo tem que trabalhar aqui. Bom, a conclusão é simples, todos os capítulos do livro, do The Reflect Companion to Transmedia Studies, mostram vividamente como a transmedialidade permanece importante para a compreensão da comunicação e da cultura em geral, e dão uma ideia da importância de definir a transmedialidade em termos sociológicos, o que significa que o papel da transmedialidade em nos ajudar a compreender melhor como navegar pela cultura, bem como por nossa vida cotidiana. Professora, antes de finalizar, também antes de partir para os meus agradecimentos, também falando de cinema, assim, eu gostaria de recomendar aos membros do grupo uma adaptação que tem sido, na minha visão, fundamental, que eu acho que vai marcar os próximos anos do cinema, que é a adaptação do Frank Herbert, né, do Duna, que saiu com Denis Villeneuve, que é o meu objeto de estudo atualmente, e ele é primordial
primordial, é essencial. Eu acho que é uma coisa que é uma obra que a gente vai falar muito ainda sobre como a adaptação está sendo também, ao mesmo tempo, uma chama que reacende grandes clássicos. Diante disso, também quero agradecer pela essa oportunidade a todos que estão aqui. Muito obrigado mesmo. Para mim, está sendo uma coisa que eu não imaginaria que eu poderia fazer este ano, que é apresentar um trabalho aqui no grupo para vocês. Você está no nosso WhatsApp? Não, professora. Ah, tá. Eu vou te colocar aqui o Mas nome. eu espero que eu possa contribuir muito, muito, muito para este grupo em tudo que vocês precisarem, seja de assuntos de gestão, de palestras, seja como também minha contribuição acadêmica. Eu estou extremamente agradecido. Professora Silvia, muito obrigado também pelo apoio, professor John, que nos encontra aqui, e a todos que me aguentaram falar por 2 horas aqui. Não, imagina, obrigada e obrigada por já encarar já de cara, entrou no grupo, já recebeu uma coisa. O que nós temos, só para você saber, nós temos o grupo que chama Trupe Digital Great, que é o pessoal que trabalha a mão na massa para fazer divulgação, fazer coisas. A gente tem várias tarefas. O Sanclay faz parte do grupo, tem o Cassius, mas ele não ele foi promovido e mudou de horário, então talvez ele, não sei se ele vai poder continuar, então talvez, se você quiser se interessar em trabalhar, em fazer, dedicar um pouco mais de tempo, a gente sempre tem umas coisas aí para fazer, viu? Professora, eu estou disposto a fazer tudo. Ah, legal, que a gente tem muita coisa, a gente tem os grupos, a gente tem os grupos, não, os cursos, né, que a gente dá do Gotas, que dá trabalho, que tem várias coisas para fazer, tem que divulgar coisas. Então tá. Bom, faz o seguinte, manda um e-mail para mim, aí eu te dou já mando o coisa do WhatsApp, e aí você depois conta o que você sabe fazer, o que você gostaria, eu conto o que a gente tem, a gente vai falando. Quem eu queria que se apresentasse, e aí a gente já pode encerrar a reunião, o moço que entrou aqui, como é que ele chama aqui? Eu vi você aqui, peraí. Ivan, está aí? Oi, estou aqui sim. Oi. Eu vim só assistir o Vitor. Sou colega dele da faculdade. Que legal, tá. Olha, que apoio. Professor Ivan acabou de se formar com uma tese de excelência lá no Mackenzie, falando sobre Marlowe. Sobre o que é, Ivan? Conta. Sobre Marlowe e Brecht, adaptação também, mas na mesma mídia, teatro para teatro. Não, mas escuta, imagina, você pode fazer uma... exatamente ontem que eu vi uma adaptação do Brecht, do Man is Man. Gente, eu não sei nada, não sou especialista em nada, até uma coisa que eu estava lendo lá. E eu estava lendo porque eu estava procurando a Tilda Swinton fazendo papéis queer. E aí a Sally Potter, que é a diretora do Orlando, falava que porque ela tem uma figura andrógena, ela já conhecidamente andrógena. 92, eu falei, 92, o que essa mulher tinha feito? Cara, não tinha feito muita coisa. Aí procurando, achei esse filme, Man to Man, que ela assume o papel do marido, que na verdade é uma adaptação de uma peça, eu não vou lembrar agora do nome do autor, que ele foi do ensemble, né, do Coisa Ensemble, lá, como chama, do grupo do Brecht, da mulher do Brecht. E ela foi aluna da mulher do Brecht, e ele fez, porque nessa peça do Brecht, que chama Man is Man, Man equals man. Isso, ele porque também é conhecido como Man to Man, ele assume o papel de um outro cara, ele assume o papel de um soldado. E aí, esse autor inglês reescreveu a peça como um monólogo, e é uma mulher, no caso era a Tilda Swinton, que assume o papel do marido. Que legal, nossa. E aí
fizeram um filme dessa peça. E é um filme que eu nunca soube desse filme dela. É um filme de 92, do mesmo ano de Orlando. E aí eu pude linkar, mas olha o trabalho que dá fazer essas mínimas correções que eu estava Orlando é contando de para você. 1929. Não, o filme eu estou falando. O filme da Sally Potter. Bom, gente, Ivan, você está já desde cara convidadíssimo para fazer parte do nosso grupo. Já gostei da tua cara, gostei do tema. E brincadeira, imagina, gente, até parece, né? Gente, eu tô com um problema seríssimo. Eu não lembro onde eu guardei a lista que a gente tinha feito. A gente chegou a falar quem que ia falar de alguma coisa, alguém falou, quero fazer isso, eu lembro disso. Eu vou achar, porque a reunião também vai ser só ano que vem. Deem uma olhada nesse livro com cuidado, mandem para mim o que vocês querem falar desse livro. E tem muita coisa. Eu acho que a gente vai ter que, sei lá, juntar. Não sei, tem. Fala aí, Fernanda. Ô, Silvia, se você quiser, eu posso depois fazer um negócio no Excel e compartilhar com você. Ai, te Pra facilitar adoro, a pelo sua amor vida. de Deus, faz isso já, e aí, tá, você pode, então, cuidar dos capítulos do ano que vem? Santa Fernanda, vamos lá, gente, assim que eu gosto, vamos lá. Bárbaro, ótimo. Então tá, então eu não vou me preocupar, a gente vai falando depois. Gente, quem quer falar as coisas, já manda pra Fernanda, tá? Não é possível ativar o som de outra pessoa, mas não tô tentando fazer nada, porque ele tá falando. Professora, eu só também queria fazer um adendo que a senhora... Quer falar mais algum, Vitor? Não, eu falo quando a senhora pedir. Não, é que vai faltar reunião para falar tanto Não, capítulo. fica tranquila, eu me Muito dedico ao que eu posso falar. Eu vou dar um. Do Star Wars eu posso falar 22, olha. também. Não, claro que a gente não precisa ver todos, a gente não viu todos os do Adaptation do Lich, a gente não viu todos, né? Eu vou dar uma olhada com o John, quais que a gente seriam mais importantes para a gente olhar. Agora, claro que se alguém olhar e falar, gente, eu quero fazer esse capítulo, tem tudo a ver com o que eu estou estudando, pelo amor de Deus, né? Vai nessa, porque tem umas coisas aqui muito interessantes, muito interessantes. Não, eu só queria dizer que... Você quer fazer o de game, né, Fernanda? eu quero Star Wars. Tá, você quer Star Wars. Amei. Eu tinha visto Star Wars. Esse primeiro também deve ser bem legal, viu? Eu adoro, você estava falando negócio dos estúdios, eu nunca tinha pensado em parque de diversão como adaptação, gente. Tá, tudo bem, tá, eu fico. Né? É muito legal. Eles falam muito isso do Star Wars. Bom, vamos fazer o seguinte: fechando a reunião, porque agora a Jamile inventou que quer falar comigo com a Marli, e vocês não podem estar aqui, porque a gente vai falar mal de vocês, então é chato ficar falando na cara, assim, melhor. Falar mal tem que falar atrás, né? Ai, a Jamile. Vai lá, Sanclay, fala. Os slides das conferências que eu participei, tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá, sobre tradução, tanto acho que são de obras clássicas, basicamente. Sim. É isso. E tradução de obras do gênero queer e desafios, o que eu peguei de material, botei lá no grupo do WhatsApp. Acho que quando você incluir esses dois meninos, acho que eu envio de novo para eles não ficarem sem. Tá. Não, se não faz o seguinte, a gente tem o Drive. É. Vamos fazer uma pasta, sei lá, coloca um nome, documentos em gerais, referências, não sei, uma coisa assim. Que aí a Ana tá com Drive, né? Ana, cria uma pasta, por favor, para além dos livros, uma pasta de PPT, porque ele mandou os PPTs mesmo, Sil, a imagem dos slides. Tá, tudo bem, tudo bem. Com slides para apresentações. Isso, não no TDG, no Drive lá de livros do Great em geral. Aqui no Drive, certo? Não é o da trupe? Isso, no outro. Tá, aí lá eu coloco apresentações, né? Isso, por favor. Tá, obrigada, Ana. A Fernanda tá pedindo para ser incluída no Drive. Me inclui também. Não, você não vai ter acesso. A Camila.
A Camila, fala, Camila. Rápido. Não, gente, é só para pedir para depois, se der, vocês sugerirem lá no WhatsApp uma data para reunião. Sim. Da acessibilidade, porque eu acho que naquele dia não olha vai lá, dar certo. Vitor, você que falou que você queria saber de ajudar coisas, nós estamos com um projeto, assim, very dear to our hearts, que é um projeto de acessibilidade das coisas que a gente faz, então, legendagem, libras, interpretação, essas coisas. A Camila, ela é a coordenadora desse projeto. E então, se você quiser ajudar nisso, porque na USP tem muito pouca coisa sobre Libras e isso. Eu descobri, passei maior vexame, porque ao vivo e a cores, eu peguei e falei, não, porque o nosso departamento de Libras aqui da USP, a Jamile mandando recado para mim. Silvia, não tem. Era um webinar do Citrate. E já te falei, né, Camila, teve aquele webinar que a gente fez que o pessoal falou, se dispôs a ajudar também. A Jamile vai lembrar quem era e tudo, porque eu lembro que ela falou que conhecia a pessoa, né, Jamile? Não, eu estou disposto a tudo. Tá bom. Então tá. Então vamos lá. Gente, bom, deixa eu fechar a reunião como ele for. Peraí. Bom, obrigada a todos. Então, vocês estiveram nessa reunião do Great, e a próxima reunião nós teremos somente no ano que vem, na primeira sexta-feira de março, que será no dia 4 de março. Então, até lá. Muito obrigada.